Começa agora Skill Talks, o podcast da SkillEd. Uma conversa leve, provocadora e transformadora sobre educação, idiomas, carreira e tudo aquilo que constrói o seu futuro. Skill Talks, porque aprender é mais do que estudar, é viver. Sejam bem-vindos a mais um Skill Talks, o podcast da SkillEd Itapetininga. Está aqui transmitido pela Rádio Super Difusora. Aqui a gente fala sobre educação, inovação e transformação, do jeito que elas são, né? Com coragem, com criatividade e um impacto real. Hoje vamos mergulhar em mais um dos temas que a gente fala no momento, né? Que é a inteligência artificial na educação e como a inteligência artificial está impactando dentro da sala de aula e está trazendo transformações duradouras e que a gente vai ter que aprender a lidar com isso, né? E para essa conversa eu recebendo o Juliano Costa, é um grande amigo que a gente fez ali durante o trabalho que ele teve na Pearson, e hoje ele trabalha na Aprende Brasil, uma referência nacional aí quando o assunto é inovação, né? O Juliano Costa, e dentro da educação tem um grande currículo. Se apresenta um pouco pro pessoal te conhecer, Juliano, é uma honra te receber aqui no nosso programa hoje. Obrigado, Alan. Obrigado a todos os ouvintes que estão nos escutando nesse momento. Eu sou Juliano Costa, eu estou em educação há mais ou menos 25 anos. Eu sou historiador, sou filósofo, tenho mestrado em docência e currículo pela Federal de Alagoas e trabalho no mercado educacional durante esse período inteiro aí que eu falei, esses 25 anos. Primeiro em sala de aula como professor, tanto de educação básica quanto ensino superior. Depois trabalhei na Pearson durante mais de uma década, cheguei a ser vice-presidente de produtos da empresa para a América Latina e hoje eu sou o diretor de produtos e marketing da Aprende Brasil, que é a maior empresa de educação pública do Brasil, né, que serve à educação pública, uma empresa do Grupo Positivo. Queria agradecer por estar aqui com você e por esse convite. Obrigado. Como vocês podem ver, o cara tem uma vasta experiência para educação e para falar sobre inovação na inteligência artificial, né? E quando a gente fala ali de inteligência artificial, Juliano, como é que você enxerga esses desafios que o Brasil vem passando na educação e em qual passo a gente está hoje na educação brasileira, na inteligência artificial? Na verdade, Alan, eu acho que o grande ponto é que o mundo inteiro está fazendo essa pergunta, né? Uhum. A inteligência artificial, essa quarta geração de inteligência artificial que nós estamos vivendo agora, ela tem uma característica muito diferente de todas as outras anteriores, que ela veio com uma capacidade que as anteriores não tinham. Se você lembrar da geração anterior, que era a Alexa, o Google, a Siri da Apple, elas não eram ferramentas que aprendiam por base de conhecimento. Você tinha que treiná-las, você tinha que ensinar as perguntas e ela então buscava as respostas. Então, por exemplo, se você chegasse lá na Alexa e falasse: Alexa, que horas são? Ela te dava a resposta. Alexa, fala o tempo para mim. Ela dizia: desculpa, eu não entendi a pergunta. Porque ela não tinha capacidade de ler. A chamada inteligência artificial generativa, que é essa que nós estamos vendo agora, ela veio com um modelo de linguagem expandido, né? O Large Language Model, LLM. Então ela aprendeu a ler. E aprender a ler foi aquela capacidade que nos diferenciou dos animais lá milênios atrás. Então, a nossa capacidade de ler significa que o nosso conhecimento só cresce, só que no nosso caso de ser humano ele é finito, porque a nossa capacidade de memória é finita. As IAs atuais, quer seja ChatGPT, quer seja Gemini, Perplexity, Anthropic ou qualquer outra dessas, a capacidade é as memórias que são plugadas nela. Por isso que a NVIDIA hoje é a empresa mais valiosa do mundo. Então, o aprendizado delas é exponencial e, em tese, infinito. E elas podem ler. E quando eu falo ler, não é só ler texto. Elas leem imagem, elas leem música, elas leem quadro, elas leem movimento, elas leem filme. Então, elas leem o mundo todo e aprendem com isso. Não é um aprendizado original, claro, porque ela não cria, ela mimetiza, ela copia. Mas o mundo inteiro está tentando entender como administrar. E mesmo os que fundaram essas empresas, como o Sam Altman, na semana passada, Alan, disse uma frase que me deixou muito, muito pensativo. Ele disse assim: nenhuma criança nascida hoje será mais inteligente do que uma IA.
Eu vi ele falar essa entrevista dele. Olha esta frase. Nenhuma criança nascida hoje, ou seja, quando ela tiver 18 anos, que ela for uma adulta, vai ser mais inteligente do que nenhum IA. Basicamente, ele está dizendo que não vai ter um Einstein mais inteligente do que IA no futuro. Uhum. Não vai ter um... Ainda que a IA hoje não crie, mas o fato dela poder juntar 50 milhões de tipos de informações diferentes farão com que ela acabe deduzindo alguma coisa que a gente não viu. Sim. Que a gente não conseguiu enxergar. Mas hoje ela consegue criar sínteses muito amplas e muito complexas, de modo que quando você diz assim, monte para mim um plano de marketing para a minha empresa com essas condições para usar nas seguintes plataformas, LinkedIn, Google, Sim. tudo mais. Ela faz, você diz, beleza, eu também saberia fazer isso, mas ela faz com tanta expansão e tanta propriedade que você diz, para eu fazer isso eu teria que ter levado 2 semanas. Ela levou 15 segundos. É. Então, nessa perspectiva, quando a gente pensa na IA com as crianças, né, nós estamos vendo simplesmente o facilitador absoluto da aprendizagem. Sim. Isso pode ser bom, porque se você tiver uma modelagem em que você consiga dar a uma criança, a um adolescente, um tutor personalizado que possa facilitar para você, explica para mim isso melhor, faz uma música disso para mim. Eu não entendi o conceito de binômio de Newton. Você consegue me dar um exemplo com... Vai conseguir fazer. Então isso pode ter uma dimensão muito poderosa. Sim. Agora, por outro lado, qual é a resposta para a equação tal? Quais foram as consequências da Revolução Francesa? Resolve para mim este problema de genética. Então, nós entramos não apenas no mesmo dilema que existe há 100 anos, que é como evitar a cola, porque basicamente nós estamos falando de uma cola absolutamente personalizada, de uma cola no seu nível máximo, e pela primeira vez, Alan, para eu te devolver a fala, o QI da humanidade diminuiu. Eu vi. Você viu lá as pesquisas da OCDE, né, junto do PISA, tá pela primeira vez o QI da juventude de crianças de 14 anos, ele diminuiu. E isso não é só por causa da IA. Sim. A IA não foi a grande causadora disso. É o conjunto de telas, é o esforço menor, o esforço intelectual menor. Então, nós estamos com esse desafio no Brasil e no mundo inteiro nesse sentido. Trazendo para um passo atrás, assim, você acha que essa diminuição do QI tem muito a ver ali com a falta de aquelas atividades mnemônicas, assim, de escrever, de você fazer a letra ainda, escrever no papel, caneta e papel? Em parte sim, não por isso, mas também por isso. Vamos observar, vamos imaginar, o contexto, Alan, que todo esforço neurológico, todo esforço mental é um esforço positivo. Sim. Para adultos, não. Às vezes, você faz um esforço mental, você fica estressado, cansado. Mas quando você pega uma criança que está ali até os 21 anos, com sua rede de neurônios se desenvolvendo, até a dor, o sofrimento e o esforço geram melhorias na sua rede neurológica. Então, você está em plena expansão. Então, se eu estou trabalhando a caligrafia, se eu estou me esforçando para fazer uma resposta mais bem definida, elaborada, mais completa. Meus filhos, por exemplo, muitas vezes as perguntas vinham assim: quais foram as consequências da Revolução Industrial para a Europa? Aí ele falava 3 tópicos. Eu falava, não, escrevam mais. Evitem tópico e façam um parágrafo. Usem os advérbios, as conjunções, os pronomes. Por quê? Porque assim você aprende mais. E você gera mais esforço intelectual. E isso é a mais pura verdade. Na medida que a gente vai tentando, e a humanidade é feita para isso, otimizar o esforço, é importante isso, Alan. A natureza humana é a do conforto. A gente quer fazer cada vez menos e conseguir cada vez mais. Por isso que a gente inventou controle remoto, a gente inventou controle por gesto, a gente inventou comando de voz. Né? Você vai lembrar quando você era criança, quando você precisava mudar o canal, você tinha que levantar, ir até a televisão, girar uma bolinha para mudar o canal e voltar para o sofá. Às vezes você não mudava de canal porque você tinha preguiça disso. Nós hoje inventamos até o comando de voz. Daqui a pouco nós vamos piscar para mudar o canal. Então isso pro adulto é bom, porque a gente vai envelhecendo, vai ficando cansado, menos força física, mas para a criança e para o adolescente é muito prejudicial. Eu diria assim, que o esforço bem direcionado,
ou bom esforço são a chave mental e físico para uma criança ou um adolescente virarem adultos saudáveis hoje. Eu vejo muita gente reclamando que as crianças, os adolescentes, os jovens não têm poder de resiliência, né? E eu acho que vem muito disso, né? Mas vamos voltar para o tema aqui. Da IA. A gente vai devagando, né? Hoje você acha que o maior desafio da inteligência artificial dentro da nossa educação é para o professor, ou para o pai e mãe, ou para o aluno que está ali nos ouvindo hoje? Qual que você acha que é o maior desafio? O maior desafio é para o professor e o maior prejuízo é para o aluno. E a maior insegurança é para a família. Então vamos categorizar essas três coisas, né? O maior desafio, e eu sou professor, como levar inteligência artificial para a sala de aula de modo que ela produza melhores resultados em termos de esforço, de aprendizado e de crescimento das crianças e adolescentes. Esse é o desafio. Legal. Como é que eu levo a IA para dentro do ambiente escolar de modo que ela não torne os meus alunos mais preguiçosos, menos eficientes, menos dedicados ou menos inteligentes? Sim. Mesmo. Então, esse é um desafio técnico. Nós estamos falando aqui de metodologia. Como é que eu consigo construir, por exemplo, um trabalho de pesquisa? Vamos lembrar como era a pesquisa lá atrás. Você saía da sua casa, ia numa biblioteca, pegava a enciclopédia Barça, abria a Barça, lia papel a Barça, maço. Pegava um papel, escrevia trabalho de história na capa e escrevia, e lia. E depois tinha que preparar um cartaz ou um flip chart para apresentar a sua... Olha o tamanho desse esforço. Sim. Depois veio o Google. Uma tela branca que você digitava efeito estufa e aparecia um monte de coisa e a gente chamou de geração copia e cola, né? Ctrl-C, Ctrl-V. Você vai lembrar disso. Sim. Que eu e os nossos ouvintes também vão lembrar da geração Ctrl-C, Ctrl-V, ali 2010, todo mundo falava. E agora a IA faz isso. Então eu como professor, como é que eu consigo mediar, mediar essa relação entre crianças e adolescentes e ferramentas ou agentes de inteligência artificial de modo a tornar a produção maior do que sem ela, Sim. melhor do que sem ela. Como é que eu faço com que alunos tragam um computador para a sala ou vão para um laboratório, enfim, eu faço em casa, e que a IA seja partícipe disso. Eu vou dar um exemplo de dentro de casa, que eu acho isso super importante. Meu filho faz os resumos. Eu ensinei meu filho a fazer resumos, né, de capítulos para estudar para a prova. Ele estuda o capítulo, depois ele faz um resumo para consolidar as informações principais. Eu coloquei a IA para transformar os resumos dele em mapas mentais. Então, ele lê, ele faz o resumo, depois a gente vai no Gemini Canvas, que é do Google, e faz um mapa mental. Por exemplo, ontem nós estávamos fazendo uma da linha do tempo entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Que legal. Ele fez o resumo por data, depois nós fomos no Gemini e ele solicitou que fizesse um slide, né, uma imagem que colocasse a linha do tempo desde o final da Primeira Guerra até o final da Segunda Guerra, considerando o resumo que ele fez. Todo baseado no resumo que ele fez. E ficou maravilhoso. Ele colocou na apresentação dele. Então, note, normalmente ele teria parado no resumo. No resumo. Então, a IA foi uma camada a mais de esforço. Não foi uma camada a menos de esforço. Eu, por exemplo, não, como adulto, eu não teria feito mais um resumo. Sim. Eu teria pedido direto, faça para mim um mapa mental dentro da Primeira e Segunda Guerra. Mas eu já não estou mais desenvolvendo neurônio. A minha rede neurológica já está fixada, já está finalizada. O que eu posso é mantê-la ativa para poder evitar Alzheimer e outros tipos de doença, ou mesmo a senilidade. Mas ele não, ele precisa desse esforço extra. Então eu diria que esse é o desafio do professor. Para o aluno é conseguir fazer isso querendo. Porque no final das contas o que a gente sabe que a criança ou adolescente quer é se divertir, é curtir, é o caminho mais curto. E aí se a gente for pensar na parábola bíblica, né? Escolha a porta curta, a porta larga, ela é ruim. O caminho curto ele é ruim. Aqui a porta é pequena e o caminho é espinhoso. Então se a gente quer adultos saudáveis, resilientes, que vão enfrentar e já estão enfrentando um mundo volátil, altamente complexo, eu diria que esse é o melhor caminho que a gente tem
Sim. Para dar uma camada extra de esforço e mostrando que a IA pode ser sim um auxílio, mas um auxílio a mais, uma milha extra. E a família acompanhar os dois lados. Acompanhar o que a escola tem feito sobre esse tema, como ela tem discutido, porque nem o governo definiu isso ainda. Né? Nós não temos Temos um primeiro documento de política nacional de IA, mas ele ainda está muito genérico. Para a educação ainda não chegou nada, a não ser Piauí, um outro estado que estão trabalhando nisso. E com a criança, ver se o seu filho, se a sua filha está usando a IA como milha extra e não como cortar o caminho pela metade. Exato. É a mesma coisa da internet, né? Porque a IA utiliza a internet, mas ela não é a internet. Você também saber os passos que ela está utilizando ali dentro da internet, da inteligência artificial, também é um caminho, acho que, altamente recomendado, né? Porque a gente vê que tem muito adolescente usando como uma terapeuta para eles, e talvez não seja o melhor caminho, né? Ela está cumprindo funções. Nós temos adultos usando o ChatGPT como médico particular. Exato. Subindo exames médicos e perguntando qual é a opinião dele sobre isso. E claro, eu vou dizer que isso num dia não vai ser assim? Não vou dizer. Eu imagino que, voltando lá no Sam Altman, de que as crianças de hoje não serão mais inteligentes do que a IA. Mas o médico é além de um diagnóstico, né? O médico é um aconselhamento, o médico ele é um parceiro, o médico ele vê os teus hábitos de vida. A IA não sabe se você mora numa área vulnerável, se você mora num condomínio fechado, se você tem vizinhos fumantes ao seu redor. A IA só é aquele fenômeno seco ali, puro. Olha, eu acho que o texto diz isso, o médico vai além disso. Vai muito Fala além. A tua língua, tem o teu sotaque, conhece a tua história. Muitas vezes eu diria que existem muitos riscos em humanizar a IA, por mais que ela finja que é gente. Não. Tem hora que você nem percebe, né? A gente utiliza dentro do nosso dia a dia e muita gente nem sabe, né? Com atendimentos hoje de chatbox aí que a inteligência artificial traz e acaba você nem percebendo. Mas voltando ali para o assunto que você estava falando, que você falou ali, eu achei muito interessante a gente adicionar essa camada a mais, né, para crianças e adolescentes, né, para essa parte. Por isso que até falam do uso de telas, né? Por que impacta tanto a criança o uso de telas e não o adulto? Porque eu vejo muita gente falando, mas a gente, enquanto adulto, não faz mal, então utilizar a tela. Não, é essa capacidade de crescimento neural, de rede neural, de telas, né? E não só telas, mas de facilidades de não construir raciocínios, né? Tem várias dimensões nessa análise, né? Dá para comparar de forma bem mais objetiva. Assim, beber faz mal para o adulto? Faz. Fumar faz mal para o adulto? Telas fazem mal para o adulto? Tudo isso faz. Em excesso, tudo isso faz. Mas qual é a diferença? O adulto escolhe isso. E ele vai ter que arcar com as consequências disso. Você bebeu muito, não consegue se levantar para ir para o trabalho no outro dia? Problema seu. Você é adulto, você tem um CPF, você vai pagar por isso na sua vida adulta. Por que a gente não deixa crianças beberem? Mas ele adulto pode. Por que a gente não deixa crianças fumarem? Mas ele adulto pode. Por que a gente deve regular telas, mas ele adulto pode? Porque ele está numa fase que qualquer pequeno possibilidade de vício, qualquer pequena possibilidade de vício pode destruir o futuro dele. A grande questão aqui, além da questão neurológica e de aprendizado, Alan, é mais grave do que isso. É um processo que a gente investe 18 anos na criança e no adolescente para que ela tenha mais 60 de futuro, de sucesso. É pouco. Se você imaginar que você investiu 18 para ela ter mais 60 de sucesso, de saúde, de bem-estar, de família, de propriedade, de estabilidade financeira, nossa, pelo amor de Deus, não foi nada. Se eu disser que o tempo que eu estou investindo nos meus 2 filhos é um tempo perdido ou difícil, eu quero que caia um raio na minha cabeça, porque, pelo amor de Deus, eu acho que eu estou fazendo pouco por eles. Dado que se eles forem adultos saudáveis, eu não vou ter que me preocupar por 60 anos. Eu não vou viver 60, mas dando exemplo, né? Então, eu diria que proteger, orientar, não sei nem se proteger é a boa palavra, mas orientar, organizar, esclarecer da importância de ser moderado, de ter autocontrole, de ter autogestão, de ter capacidade de
corrigir ou regular os próprios impulsos, quero passar 10 horas jogando videogame. Não. Você tem que aprender a parar sozinho e estudar sozinho e voltar sozinho. Um exemplo, o meu filho de 12 anos está no espectro do autismo, garoto de suporte 1. E ele fez 13, vai fazer 13 agora, dia 18 de setembro. E eu dei um celular para ele. Com 13 anos eu dei um celular para cá, dei para o mais velho, agora dei para ele. E ele disse, papai, você vai colocar o Family Control, né? Você vai colocar o controle. Eu disse, vou, meu filho, como eu fiz com o seu irmão. Qual é o tempo que você acha necessário, ideal para você usar? Sabendo dos problemas que a gente discutiu com o seu irmão mais velho. Ele fala, papai, eu acho que meia hora de segunda a sexta e 1 hora no fim de semana tá bom. Eu coloquei, ele tem meia hora de celular de segunda a sexta-feira e 1 hora sábado e domingo. E ele já cresceu assim. Ele fala, papai, fiz tudo o que eu queria e hoje deu 28 minutos. Ó, que legal. Mas veja, Alan, autorregulação autorregulação por um processo educativo. Meu filho não cresceu, não foi impositivo e nem foi desordenado. Porque se fosse desordenado, ele ia querer passar 20 horas. Porque o celular é feito para te prender, para te agradar. Para ficar te arrancando o desenho animado a hora que você quiser, o influencer a hora que você quiser, o WhatsApp teu amigo a hora que você quiser. Ele é feito para viciar, né? Como o videogame, é feito para viciar. Ele trabalha só com a dopamina. E educá-los nesse sentido foi esforço, foi difícil, mas o peso é o resto da vida, né? É que foi bem anterior, né, Juliano? Começou com 8 anos, começou 7 com anos, doce. Tudo. É alimentação, Exato. É sono. É o padrão cultural de a rotina lá que ele teve. Que acabou se acostumando com qualquer coisa nova que chega. Quando forem aprender a dirigir, vai ser da mesma forma. Vamos fazer uma autoescola, papai vai ensinar dentro do condomínio, vamos andar aqui com cuidado. Para andar de bicicleta foi do mesmo jeito. Então eu sei que é muito difícil. É cansativo, né? É a milha extra do pai e da mãe, né? Exato. É a milha extra do responsável, do tutor, porque você chega em casa cansado, muito desgastado da rotina que está pesada. Às vezes dirige 1, 2 horas no trânsito e você vai lá e diz, não, agora eu ainda tenho que fazer isso. Ainda tem que fazer. Você educa o teu filho no caminho que ele deve andar e ele não se desviará, já dizia o provérbio salomônico. Eu acredito demais nisso, Juliano. Eu vejo meu filho assim e eu falo assim, agora é a hora de eu plantar as coisas que eu quero colher lá no futuro. E é trabalhando isso que eu faço, esse exemplo, né, que você traz. Eu falo assim, a comunicação. Lá na adolescência, a gente pode ter problemas de comunicação, mas se eu construir hoje a comunicação com ele sentir confiança em trazer qualquer coisa que ele tiver para mim, e eu acolher e ensinar, não que eu preciso aceitar o que ele vai trazer para mim, do jeito que ele trazer. Naturalmente vai complicar um pouquinho. Exato. Mas eu tenho que primeiro acolher e depois mostrar para ele ensinar o que está acontecendo ao redor dele. Porque ele tem 4 anos, né? Ele tem uma consciência... jornada longa ainda pela frente. Exato. Mas eu acredito que o passo é aqui agora. Né? E aí ajuda, tá, Alan? Eu acho que se você é pai ou mãe, tutor ou responsável, e tem coisas que você não sabe, não tem vergonha nenhuma, vai lá no ChatGPT, vai lá no Gemini, faz uma pergunta. Eu tenho um caso para te contar. E pede referência. Se você tem dúvida da resposta, você pergunta a ele, ChatGPT, como é que eu posso desenvolver uma alimentação saudável para o meu filho sem causar grandes traumas? Me conta as fontes. Você fala e bota o link das fontes para eu tirar dúvida. Mas conta o seu caso, Alan, que você falou aí. É o do meu filho saindo da fralda com 3 anos, né? E ele com uma dificuldade no xixi noturno, para tirar a fralda noturna. E ele chegou para mim quando ele fez 4 anos, ele falou, papai, agora eu fiz 4 anos, eu quero tirar a fralda. Aí a gente tirou, só que vira e mexe, ia lá e escapava o xixi. E aí eu fui e conversando com o chat, esclareci, coloquei todos a dinâmica, a rotina da casa para ela, contei para o chat, né? Contei tudo e falei assim, você acha como um especialista em criança, psicológico e tal, como que eu posso auxiliar ele? E aí ele me deu algumas formas de pensar. E aí eu fui para metáfora. E aí ele criou uma metáfora voltada para o mundo do Mateus, do meu filho, para eu contar a historinha antes dele dormir. E eu contei para ele, e assim, a partir da primeira noite que eu contei para ele, ele já não fez xixi à noite, ele entendeu que tinha que fazer xixi antes de dormir,
reduzir a ingestão de água também antes no período ali no começo da noite. Da noite. E também ele acorda e fala, não fez xixi, ele fala, papai, meu reloginho biológico cresceu hoje. Maravilhoso. É. E agora, se você usar o Gemini Storyboard, você consegue fazer um livrinho disso. sobre isso. Depois que eu assisti sua palestra, eu tenho uma história que eu criei para ele, eu e minha esposa, que é do Jacaré Tinoco, que basicamente é a história que ele passa no dia dele, eu traduzo no mundo animal. Numa fábula. Isso. E ele ama. E você fez ela como livro. Como livro. E ele ficou felizão na hora que ele viu. Muito legal. Mas esses são exemplos da IA sendo usada de forma disciplinada e propositiva, né? Exato. É o que a gente está conversando aqui. Mas eu acho que a gente está chegando ao fim aqui, que a gente já está extrapolando o nosso tempo, Juliano, desse programa, mas com certeza a gente vai ter mais programas para falar aqui com você. Esse episódio é uma realização ter você aqui, primeiro, uma honra receber você aqui no Skill Talks, né? Ainda mais para falar sobre esse tema aí que todos nós todas as áreas da nossa vida estão sendo impactadas, que é a inteligência artificial, e a educação, eu acho que é a prioridade para a gente falar sobre isso, porque ela vai impactar o futuro de toda a sociedade, né? Como um todo. Porque ninguém nasce sabendo, a educação que traz o saber, o conhecimento e as habilidades. As IAs nascem sabendo. É verdade, tem isso. Mas sim. Assim, mais do que você ler sobre o tema, mais do que você acompanhar influencers ou youtubers ou textos de LinkedIn sobre IA, usa. Eu acho que o primeiro passo é abre uma conta, dá uma olhada, faz as perguntas, testa, tira sua dúvida, usa. Porque a única forma de você descobrir o que você vai fazer com a inteligência artificial é você usando a inteligência artificial. A gente aprendeu o celular usando. Aprendemos tudo usando, né? Não tem outra coisa. E não tem como a gente retroceder, gente. Não tem como a gente esconder a inteligência artificial. Não. Ela tá aí. Ela vai estar fazendo podcast daqui a pouco. Exato. É um prazer, mas esse episódio aqui deixou claro, né? Que a inteligência artificial não é o fim da educação. Na verdade, ela é uma parte. Né? E ela vai ser o desenvolvimento e vai ser a transformação aí que a gente possa ter dentro da nossa educação. E obrigado, Juliana, aí por compartilhar a sua experiência, a sua visão de futuro na educação com a tecnologia. E esse foi mais um episódio aqui do Skill Talks, podcast sobre a educação da SkillEd Itapetininga. E aí transmitido pela Rádio Super Difusora. Foi um prazer e até a próxima. Obrigado.